E aí, gente boa, tranquilo, numa boa. Estava eu lá na Amazon procurando livros e encontrei este, Poliana. Lembrei da minha infância, porque foi a minha mãe que me trouxe este livro quando eu era criança e eu li, óbvio, né? 12, 13, não me lembro, né? Anos. E marcou profundamente, assim, eu fiquei encantado com o Jogo do Contente, fiquei encantado com a história, né, daquela criança que superou todas as dificuldades. E ficou em mim, entretanto, depois de adulto, aquela desconfiança em relação ao Jogo do Contente, que foi muito interessante para mim quando eu era criança, mas ficando adulto, comecei a ficar um tanto desconfiado. Afinal de contas, o Jogo do Contente era algo acrítico, que buscava manter o status quo, que não queria a transformação, que era contrário à consciência de classe, né? Vejam, uma reflexão de adulto. Retomei o livro. Para quem não leu e gostaria que lessem todos, é um livro fantástico. Eu vou dar-lhe dicas de como é a história. A história é a seguinte: Poliana é uma menina que perdeu o pai e a mãe e vai morar com a tia. A tia muito rica, mas com o espírito ressecado, é uma pessoa até um tanto agressiva, né? Tem dificuldade de expressar sentimentos. Imagina, Poliana, 11 anos, perdeu o pai, perdeu a mãe e vai morar com a tia. Percebam que quando ela chega no trem, na cidade, né? Quem a busca são os funcionários, os empregados da casa, não a tia. Quando ela chega à casa, entra e vê aquele ambiente rico, bonito, quadros, móveis fantásticos. Imagina ela, uma criança pobre, fica encantada com aquilo. Entretanto, a tia a leva para morar no quarto, no sótão. Um quarto pequeno, um quarto quente. Quente mesmo, né? A ponto até de poder causar até doenças, de tão quente que era aquele quarto. Extremamente humilde o quarto. E ela recebe ali o primeiro impacto daquela vida nova, né? Tanta riqueza e para ela aquela situação tão triste. Pois bem, mas a característica dessa criança, e aí que vem o Jogo do Contente, ela está contente. Logo ela conta no livro, afinal de contas, o que é isto, o Jogo do Contente, né? E ela explica que quando ela era pequena, ela queria uma boneca, o pai era pastor, né? Muito pobre, recebia doações, né? Doações para sobreviver. E ela queria uma boneca. E quando chega a doação, ela abre a caixa e encontra o quê? Um par de muletas. O pai, o pastor, vendo a tristeza da filha, inicia o Jogo do Contente. Ou seja, o que a menina faria para ficar contente, mesmo tendo recebido de presente, né, uma muleta? Até que se descobre que ela deve ficar contente porque ela não precisa da muleta, né? De tudo que tem de ruim, ela fica contente porque não precisa da muleta. Curioso? Então, o Jogo do Contente é olhar a coisa ruim, o evento, né, nefasto, e encontrar ali um motivo para continuar contente. Um exemplo do século XXI. Compra um carro novo, maravilhoso, bate o carro, bem novinho, bem caro, e o motorista, o dono do carro, sai contente. Contente por quê? Porque ele não se machucou, né? Vamos imaginar que ele se machucou, ele sairia contente. Por quê? Porque o carro se estragou, ele se machucou, mas está vivo. Então é uma maneira, né, de manter-se contente apesar da realidade. Portanto, o Jogo do Contente, percebam, por ser jogo, né, é preciso habituar-se, conhecer as regras, não é algo natural. Então, o Jogo do Contente é uma construção cognitiva, é uma construção que o pai e a filha
realizar uma construção para ver o mundo da melhor maneira possível, apesar das dores do mundo. Sabemos, né, que nós interpretamos o mundo, as pessoas interpretam o mundo. Mesmo tudo que a gente vê pelos olhos, mas através da interpretação. O bom, o ruim, bonito, feio, o elegante ou não elegante, vem da interpretação. Então o mundo não é objetivo para o ser humano, ele é interpretativo. E o jogo do contente vai aonde? Vai exatamente na interpretação e traz luz para alguns elementos daquilo que acontece, elementos que sejam positivos e deixem a pessoa contente. Pois bem, para mim foi maravilhoso quando eu era pequeno, mas depois de adulto eu pensei, não, mas isso é acrítico, isto faz com que as pessoas aceitem as injustiças sociais, aceitem as diferenças de classe, aceitem que o mundo é bom para uns e ruins para o outro. Mas vou defender a Poliana, né? Vou defender o jogo do contente. Lendo o livro, ou relendo, eu redescobri que essa menina, através do jogo do contente, fez coisas fantásticas. A tia, que tinha dificuldade de expressar afeto, conseguiu dizer que gostava dela, enfim, aceitou. Ela encontrou um menino perdido, um menino pobre, abandonado, e resolveu que a tia tinha que adotar esse menino. Levou o menino, não conseguiu. A tia não quis, mas corajosamente ela foi a uma associação de senhoras que praticava caridade, e ela, muito corajosa, foi lá e pediu que alguma dessas senhoras adotassem aquela criança. Não conseguiu, mas não desistiu, continuou contente. Contente porque ela poderia continuar naquela luta, até que conseguiu. Leiam o livro. Então, teve uma senhora muito triste, adoentada, que passava com as janelas do quarto fechadas, já não se levantava mais, era negativa. Se tu trazia uma maçã, ela queria banana, se trazia uma banana, ela queria um sanduíche, nunca estava satisfeita. Aprendeu o jogo do contente e passou a abrir as janelas, né, a gostar das paisagens, ou seja, teve uma mudança psicológica fantástica. Então toda a história mostra uma criança lutando o tempo todo. E aí percebe-se que o jogo do contente é um mecanismo de defesa, evidentemente, né, em relação ao sofrimento que ela sofre, né? Entretanto, também é uma energia, um escudo que protege do impacto direto das coisas ruins, né? Não se deixa dominar, entretanto, né, não se deixou dominar, resta energia para continuar a luta. Então, não o jogo do contente não é um apelo à mesmice. O jogo do contente não é deixe as coisas como está porque eu tenho medo. Não, o jogo do contente é uma construção cognitiva, uma construção que abre espaço para a mudança, a mudança social. Então, me tornei um advogado da nossa amiga Poliana e indico para todos. A Poliana, através desse mecanismo de defesa proativo, né, ela conseguiu transformar uma cidade inteira. E curioso, ela sofreu um acidente e ao sofrer um acidente ela perdeu temporariamente os movimentos das pernas. Lembra a história da muleta? O jogo do contente era, eu não preciso da muleta, por isso estou contente. No final do livro, ela sofre um acidente e perde temporariamente o movimento das pernas. E não há, naquele momento, a certeza de que ela voltaria a ter o movimento nas pernas. E aí o jogo do contente foi muito difícil, né? Como achar a alegria, como achar uma esperança, como achar um motivo de continuar lutando se ela estava sem os movimentos das pernas. É claro que, não sei a autora, mas provavelmente ela tenha
pensado em nos mostrar que não é fácil, né, manter-se positivo, manter-se ativo, principalmente quando o que acontece de ruim acontece com a gente. Portanto, não é um quietismo, portanto, não é a vontade de continuar no mesmo ponto, de não querer ver as injustiças. Ao contrário, né, é uma energia interna. Portanto, defenda o livro, Poliana, leiam, pais, compre para os seus filhos, adultos, leiam com o espírito de criança. Eu reli e fiquei contente, né, novamente. Abraço e até a próxima.